Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com Antônio Lino, escritor, e ele passou um bom tempo de mochilão na África, não é, Lino? Oi, Vitor. Pois é, fiz uma andança por lá. Embora, ainda que, enfim, passei 10 meses, mas ainda é pouco, né? Pro tamanho do continente, deu para ter um vislumbre do que é a África, né? Mas você teve uma experiência que do mochilão. Normalmente, quando a gente fala mochilão pela África, o pessoal pensa em países turísticos. E você não fez isso. Você foi desembarcar num país que não tem nada de turístico e num período até meio que conturbado, né? Eu acabei, enfim, nessas prévias, né, de preparar uma viagem, quando surge aquela vontade irresistível, assim, de empacotar as coisas mesmo e sair, nisso de se debruçar sobre o mapa da África, acabei desviando um pouco desses roteiros mais tradicionais mesmo, safaris e tal, né? E acabei indo para um lugar que... Lembro que na época até o Lonely Planet, né, esses guias que a gente pega às vezes para ajudar com algumas informações, ele tinha umas advertências, assim, não vá para a Libéria. E foi o lugar que eu acabei passando, porque ainda estava meio fresca, assim, uma situação meio instável politicamente por conta de uma guerra civil que eles viveram durante 14 anos. Mas no final acabei passando uma temporada grande por lá de 7 meses e comprovando que nem sempre dá para confiar nessas informações que a gente pega de antemão, assim, né? Foi uma temporada até bem tranquila, me senti até mais tranquilo lá do que muitas vezes eu me sinto aqui em São Paulo, onde eu moro, né? Em relação à segurança, essas coisas, né? Ô Lino, mas antes de chegar na Libéria, você fez uma escala, né? Uma escala grande, de 2 meses, né? Em Gana. Conta pro ouvinte aqui um pouquinho do que você experimentou lá, o que foi e onde você ficou em Gana, né? Por que você parou em Gana? Isso, eu saí de São Paulo, enfim, muito aberto, com disposição para passar um bom tempo na África, mesmo sem muito roteiro. Cheguei pela África do Sul, dei uma volta por lá, enfim, um roteiro mais tradicional, Cidade do Cabo. E fui para Gana por uma circunstância pessoal também. Minha irmã é psicóloga e estuda e trabalha há muito tempo fora do Brasil e tem um trabalho especificamente com tratamento de traumas de guerra. E ela estava fazendo um trabalho de tratamento terapêutico num campo de refugiados em Gana, que recebia liberianos que fugiram da guerra civil. E acabou que acabou sendo, por conta do encontro com a minha irmã e por o interesse de conhecer essa realidade dos refugiados ali, acabou que eu fui para Gana e passei 2 meses com ela, acompanhando um pouco o trabalho que ela estava fazendo e aproveitando para conhecer essas histórias que os refugiados traziam, né? Então, apesar de estar em Gana e eu dei umas voltas pelo país, acabou que eu vivi muito mais a história da Libéria e o ambiente liberiano, né? Porque o campo de refugiados era basicamente povoado por liberianos. Acabou que eu vivi a Libéria dentro de Gana ali já, né? Que já é um cenário bem diferente, né? Bem diferente, assim. Já era um campo de refugiados antigo, assim, então também não é aquela imagem dos acampamentos de lona, de campos que estão em construção ou campos provisórios, que em geral a gente tem, que hoje em dia ainda são muito comuns, né? A gente está vivendo uma crise de refugiados muito intensa e essas imagens chegam na gente, né? No caso do campo de Buduburam, que foi onde eu fiquei, já eram casas de alvenaria, tinha uma feira grande dentro do campo. Poderia ser um povoado, assim, de interior, né? Era a sensação que dava ao entrar. Era quase uma cidadezinha do interior, então, praticamente. Era um campo grande. Ficava o quê? Próximo da fronteira? Não, ficava perto de Accra, perto da capital. Ficava algumas horas de distância da fronteira, né? Que a fronteira com a Costa do Marfim e depois a Costa do Marfim e a Libéria, né? Então, as pessoas que foram para Gana
atravessaram a Costa do Marfim. Muitos ficaram também na Costa do Marfim. E muitos, inclusive, no campo de refugiados, falavam francês por conta dessa estadia na Costa do Marfim. Então era uma Babel, assim, né? Você circulava, ouvia o pessoal falando francês, inglês e os idiomas nativos liberianos e uma efervescência, assim, né, de comércio, as pessoas se virando também, fazendo bicos, elas não podiam ter emprego formal em Gana, então tinham que dar o seu jeito ali, né? Embora eu nem tenha pegado o momento mais, o apogeu do campo, porque já era um momento que as pessoas estavam voltando para a Libéria. Eu tive lá entre 2009 e 2010, então já são 7 anos aí, né? Isso que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, voltar um pouco na história da Libéria, né? A Libéria não surgiu como uma colônia tradicional que a gente está acostumado a acontecer com os países africanos, né? Com alguns países ali dessa região. Conta um pouquinho mais, então, como que funcionou isso aí? Você disse que pesquisou um pouquinho sobre a história. Isso acabou refletindo nessa visita, né? Por quê? É uma história sui generis, assim, em relação aos outros países africanos, porque a Libéria não foi colonizada, não teve uma tutela de uma potência europeia como a maioria dos outros países, né? Ela surgiu como um projeto de colonização norte-americano, né? No começo do século XIX, quando começou a acabar o comércio escravo e a relação, e os negros começaram a se libertar, né? Começaram a sair das plantações, começaram a ganhar o status de cidadãos livres. Surgiu na sociedade americana alguns projetos aí tem gente que critica, né, essa pecha de projeto humanitário, acha que tem outras intenções, enfim, é um debate complexo, mas o fato é que surgiu um projeto de colonização que pretendia levar negros libertos de volta para a África, sua terra ancestral, né? Tinha esse discurso de que lá eles poderiam reconstruir sua vida nos moldes dos seus antepassados, e foi o que aconteceu. Tinha uma sociedade norte-americana de colonização que comprou uma terra na África, que no território onde hoje é a Libéria. Também é uma história bem controversa a forma como a compra dessa terra aconteceu, por extorsão de líderes nativos, enfim, a coisa já começa toda meio torta, né? Uhum. E aí começaram a acontecer algumas viagens, né? Alguns navios começaram a chegar trazendo as primeiras levas de imigrantes para se assentar nesse território. E aí o que aconteceu, enfim, foi um processo complicado, né? Muita gente morreu nessa chegada por conta de malária, né? Era um ambiente difícil e inóspito para se adaptar, e ao longo do tempo acabou que aconteceu um processo de enraizamento, e em 1847 surgiu uma república independente, que foi a República da Libéria, fundada nos moldes da Constituição americana, enfim. Mas aí a coisa toda acontece, e isso é que é o interessante, é que esses negros, que são ex-escravos libertos ou descendentes de escravos, acabam criando uma sociedade nos moldes da que eles conheceram, que era uma sociedade desigual, em que uma elite detinha privilégios em detrimento dos direitos de boa parte da população. E eles assumem esse papel de elite durante mais de um século, né? Eles são a classe econômica e política. Durante um século, eles reelegem os presidentes entre si, então são só os que têm o sobrenome americano que acabam detendo cargos de poder, que têm os melhores negócios, que têm acesso à educação. E os povos nativos, e são mais ou menos 17 povos que estavam nesse território da Libéria, acabam ficando à margem de qualquer tipo de
de prosperidade, né, de direitos que essa elite tinha acesso. É uma colônia, mas não é uma colônia, né? Que a gente vê pela história, porque, na verdade, esses negros que eles voltam, que eles são enviados dos Estados Unidos de volta, né? Eles, na verdade, eles não estão voltando, porque muitos deles nasceram nos Estados Unidos, eu acredito, né? Eles são... E são praticamente americanos, então é engraçado, entre aspas, claro, mas é irônico ver essa coisa de que não é uma colônia, mas na verdade é uma grande colônia. Acabou. Acho que esse é um grande ponto, assim, do meu interesse também por estudar isso, escrever sobre isso, que é pensar, pô, os caras, no começo, né, alguns viveram a escravidão na pele, os outros, depois fizeram seus descendentes, são descendentes de escravos que viveram uma situação completamente desumana. E lá pelas tantas eles encarnam o opressor, né? Eles acabam reproduzindo essa situação de opressão com outros povos, né? Uma coisa, sei lá, complexa, assim, como é que esse processo acontece? Não é só na Libéria, né? Se a gente pensar em relações complexas como judeus e palestinos hoje, né? Enfim, de pensar nessa natureza humana, assim, será que é da natureza humana isso, da gente reproduzir esse tipo de relação de encarnar, né, sendo oprimido, encarnar o opressor em algum momento? Como é que esse processo acontece em termos sociológicos, psicológicos, né? Essa é uma coisa que me interessa. Desanima um pouco, na verdade, né? Pensar que, de repente, era uma oportunidade de criar realmente uma república livre e democrática, né? A partir de uma experiência dolorosa que esses fundadores viveram, mas não foi o que aconteceu. Teoricamente tinha tudo para ser criado isso e não foi, né? Mas eu acho que, enfim, essa discussão eu acho que vale a gente fazer até um podcast à parte, porque vai longe, né? E você estava me falando, até mesmo antes do programa, que isso acaba, todo esse processo de colônia não colônia, né? Ele acaba culminando numa guerra civil, né? Isso. Essa elite de américo-liberianos, que eles falam, né, são descendentes dos ex-escravos americanos, acabou virando uma elite mesmo, e nos anos 80 teve uma revolução liderada por um nativo, Samuel Doe, que era do exército, e que acabou tomando o poder, assim, e aí foi uma revolta bem sanguinária. Enfim, teve execução em praça pública dos ministros do governo, perseguição a quem era descendente de américos liberianos, né? E aí o caldeirão ferveu geral, assim, porque aí o Samuel Doe, que era de uma certa etnia dos Cran, do interior da Libéria, acabou constituindo um poder, né, nativo, mas quando chegou ao poder acabou privilegiando também quem era do seu povo. Aí outros povos acabaram também se revoltando contra o poder nativo, outros povos nativos contra os nativos, né? E aí a geleia, o caldo desandou geral, assim, né? Durante 14 anos ficaram nessas idas e vindas, assim, de tomada de poder, de conflitos internos, o país completamente dividido, né? E aí foi um processo de paz, uma guerra bem sangrenta, assim, 250 mil pessoas mortas, notícias dessas coisas que acabam não chegando na gente com o peso que deveriam ter, né? E quando você chega lá em 2009, 2010, então esse processo já está sendo finalizado, né? Esse processo de, vamos dizer assim, pacificação, né? E você pega o retorno de alguns refugiados, né? Isso. Em 2009, 2010 a Libéria já estava com a presidente, a Ellen Johnson Sirleaf, que uns anos depois até ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Também é uma pessoa, há críticas a ela também, apesar do reconhecimento do prêmio, né? E já tinha uma missão humanitária grande
da ONU no país, na Libéria, tinha muita gente de fora trabalhando ali para tentar também gerar algum tipo de desenvolvimento econômico, reaquecer a economia, né, voltar a plantar, enfim. Era um cenário de terra completamente arrasada depois da guerra e também acalmar os ânimos, né, tentar lidar com as feridas abertas ainda da guerra, as divergências entre os povos, né, para evitar que a coisa voltasse. Então, no campo de refugiados, nessa época que eu estava, presenciei muitos caminhões saindo cheios de mudança para voltar para a Libéria. Mas ainda tinha muita gente com o pé atrás, achando que a qualquer momento a coisa podia estourar de novo e resistindo a voltar para a Libéria. Embora o campo de refugiados, né, e o Departamento das Nações Unidas que cuidasse disso já não tivesse a verba que tinha para cuidar do campo. Então começava a ter uma precarização da vida ali no campo, porque já não tinha mais intenção de manter aquilo e ao mesmo tempo as pessoas resistindo a voltar. Estava num momento de transição que eu peguei ali, né? Você viu alguma história que te marcou? O que você... Porque o que te fez sair de Gana, né? Acompanhar esse pessoal voltando para a Libéria? Tem muitas histórias, né? Qualquer sentada ali para conversar, vinha isso. São memórias muito fortes, assim, gente que passou por coisas que é muito difícil de imaginar, assim. É isso, de você ver a sua família sendo... São coisas fortes mesmo, vamos falar, né? Sendo degolada na sua frente, né? São coisas que eu não consigo alcançar, realmente. Né? Sendo um brasileiro, sendo um paulistano, com todos os problemas que a gente vive no Brasil. E já viajei pelos interiores, já vi miséria, mas passa longe do que eles viveram ali. E é isso, gente fugindo no meio da floresta, sendo perseguido, tendo que ir para um outro país sem nada, né? Eu realmente não sei o que é isso. Essas histórias me afligiam, assim, né? E até hoje, ainda estou trabalhando num livro para ver se eu consigo digerir algo disso, né? E no meio dessas histórias eu conheci um cara que também participou da guerra, lutou, né? Pegou em arma e lá pelas tantas teve que escolher, ou ele ficava lá e como muita gente que ele viu acabava pagando com a vida, ou ele largava tudo e se embrenhava, saía do país, né? E acabou que ele saiu e foi para Gana. Tinha duas filhas pequenas na época, deixou a família para trás. E eu acabei pegando um momento em que ele teve a oportunidade de voltar para a Libéria, depois de 8 anos, né? Então eu voei com ele, acabei fazendo esse registro, assim. E registrei a noite em que ele chegou na varanda da casa dele. Como na época o celular ainda não funcionava direito, ele não tinha smartphone, ainda era uma coisa que não existia ali naquele contexto, muito menos. Ele não tinha dado uma data, assim, eu volto em tal dia. Ele tinha dito que ele voltava, mas não tinha dado muita certeza. E aí foi incrível, assim, né? O cara chega, aparece na varanda, tem aquela desconfiança das pessoas achando que estão vendo uma assombração. Você imagina, 8 anos sem ver o cara, né? E de repente aquela explosão, assim, de alegria, né? O cara reencontra as filhas. E aí a volta para reconhecer o país, né? De voltar para os lugares que ele há muito tempo não via, encontrar pessoas na rua que achavam que ele tinha morrido. São essas as histórias e esse momento que eu presenciei da Libéria, que eu quero ver se eu escrevo, né? Que eu estou trabalhando ainda sobre isso. Uma coisa que nós brasileiros nunca passamos por isso, né? Então é difícil a gente falar um pouco, mas eu percebo que a questão do refugiado, ele sempre entra nesse conflito, ou ele fica, esse conflito interno, né? Ou ele fica e tenta combater ao máximo até que ele paga com a vida, ou ele corre, né? E muitas vezes o correr não significa ele sair com a família inteira, significa só ele sair, né? No caso dessa história que você estava comentando,
Isso muito de quem luta, né, na linha de frente. Só ele sair e deixar a família, né? Então, eu vejo que essa diferença... Porque a gente não tá acostumado. A gente fala assim, por que ele não saiu com a família inteira, né? A gente vê agora caso dos venezuelanos vindo pro Brasil e a gente vê muita gente vindo sozinho e deixando a família lá, né? Já é difícil uma pessoa, né? Você pode até falar melhor, mas já é difícil uma pessoa, o que dirá uma família inteira vindo. É uma situação muito difícil, muito extrema, né? Você abrir mão do seu lugar, da sua rede, né? Romper com a sua rede social e decidir ir para um país onde você não tem acolhida garantida, onde você não sabe nem se você vai conseguir chegar vivo. Não é uma escolha, né, que as pessoas façam, é por falta de escolha mesmo, né? Ninguém é refugiado por opção. E acho que isso ajuda a humanizar também um pouco. A gente vê umas conversas sobre os refugiados, um discurso de intolerância, né, se difundindo, baseado na ignorância mesmo. Se você vai ver o que tem de pai de família que está nessa situação, né? Poderíamos ser nós, se um acaso histórico nos tivesse feito nascer ali naquele contexto, né? E eu acho que se aproximar dessas histórias, acho que é um jeito de humanizar mesmo essa questão que não é de hoje, que é uma questão importante para a humanidade, né? E, Olino, você passou por outros países lá da África, né, mais rapidamente. Acho que é legal a gente falar um pouquinho que nem tudo na África é guerra, savana e isso que a gente acaba vendo só nos jornais, né? Enfim, a gente tem... Na África do Sul a gente tem uma cidade mega ultra metrópole, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças dos opostos tão contrastante. Eu vivi uma amostra minúscula, assim, né, do que é essa diversidade dentro do continente africano. Mesmo Gana, que abrigava esse campo de refugiados, já tem uma história e um contexto muito diferente da Libéria, né? Gana foi o primeiro país a declarar a independência da Inglaterra, da colônia, né? No caso da Inglaterra. Eles têm uma democracia já um pouco mais estável em relação a outros países, e não por acaso eles tinham essa política de acolhimento a refugiados, né? Tinham esse campo de refugiados, no caso. Então é isso, chegava lá, você tinha já uma cidade um pouco mais estruturada, né? A África do Sul, como você mencionou, nem se fala. Em 2010 eu estava lá um pouco antes da Copa do Mundo, então eu vi os estádio da Cidade do Cabo sendo construído. Tem mesmo na população, né? Você anda na rua, você está mais misturado mesmo, porque tem branco, tem negro, né? Em outros lugares, sei lá, na Libéria eu andava na rua e é isso, a criançada ou achava que eu era o bicho-papão, assim, saía correndo, chorando, ou vinha ver, sabe, passava a mão na pele, assim. Em alguns casos, especialmente no interior, tinham tido pouco contato com gente branca, né? Então, tem de tudo, né? E acho que fui para o Marrocos também, que aí já é outro papo, né? Esse norte da África, com uma forte presença da cultura islâmica também, né? Já é um outro patamar. Então dá para fazer muitas viagens dentro da África. O que eu fiz foi só um aperitivo, assim, dessa diversidade. Né? Eu puxei você para comentar um pouquinho dessas diferenças, né? Porque você tem um projeto que já deixa aqui o convite para a gente fazer um outro podcast para falar só sobre isso, que foi o Encaramujado, que você viajou pelo Brasil, né? Isso.
Conta um pouquinho. Porque o que eu quero, aonde que eu quero chegar, assim que você contar para o ouvinte o que foi esse projeto, é que eu acredito que na África existem opostos tão grandes que aqui no Brasil a gente não está acostumado, né? Que por mais que o Sul seja totalmente diferente do Norte, ainda são brasileiros bem brasileiros, né? Tem isso. Fiz essa viagem pelo Brasil, fui também para, sei lá, povos indígenas, tem um contexto rural, assim, muito distante do que eu vivo em São Paulo. Você viajou de mochilão? Como que foi? Esse projeto em Caramujado, eu viajei de Kombi. Fiquei 1 ano e 3 meses morando numa Kombi. Parte desse 1 ano e 3 meses foi de mochilão também, pela Amazônia. Acabei ficando sem a Kombi, né? Mas foi um projeto de andança também que era isso, de morar nessa... De ter essa estadia na Kombi e tal, e meio sem roteiro também por lugares do Brasil que eu também tinha pouco contato, ou conhecia só pelos clichês turísticos, né? Um pouco uma motivação parecida com a que me levou para a África, mas para dentro do meu próprio país, né? Mas, de todo modo, é isso. Essa sensação de ser estrangeiro, que em alguns momentos a gente pode até sentir no Brasil, não tem a intensidade que teve, obviamente, com o que eu vivi lá na África. Mas, ainda assim, é possível, né? Aqui no Brasil, tá em paisagens, né? Em modos de vida, comida, né? É isso. É muita riqueza, né? A gente anda aqui 200, 300 quilômetros, às vezes... Mudou o cenário, né? Mudou o sotaque das pessoas, mudou o que vende no restaurante, né? E isso é muito rico também. Acho que dá o tom mesmo, assim como a gente fala de África de um jeito meio forçoso, né? Porque não tem essa unidade. Acho que o Brasil também... a gente fala de cultura brasileira, também é uma falsa unidade, né? Embora haja elementos comuns, acho que a diversidade, a dificuldade de estabelecer uma síntese, acho que é o grande barato do que a gente tem aqui, né? E, Olino, pra gente fechar aqui, a Libéria elegeu no fim do ano passado o George Weah, né? Weah, não sei se fala assim, que foi um ex-atacante do Paris Saint-Germain, do Milan, do Olympique de Marseille, que ele é o presidente, né? Ele foi o presidente eleito agora, né? Você já tem algum plano para voltar a ver essa Libéria pós todo esse processo? Ou você pretende ir para outros lugares? O que você tem? Não, eu quero muito voltar à Libéria. Eu não tenho nada previsto ainda. Mas eu criei um vínculo muito forte com algumas pessoas lá, né? Com esse cara que eu acompanhei saindo do campo de refugiados voltando para casa. Eu morei 7 meses com a família dele lá, né? Além de outras pessoas com quem eu viajei para o interior. Então eu fico antenado ainda hoje sobre o que está acontecendo ali, né? Peço notícias, e aí, como é que está a eleição? Você mantém contato com ele? Mantenho. A gente fala por internet. De curiosidade, o que ele faz hoje? Hoje ele está se virando no comércio, assim. Ele vende madeira para construção no mercado ao ar livre, né, que eles têm lá. Na verdade, eles se viram com tudo, assim. Tenta comprar coisa a preço barato e vender um pouco mais e ganhar uma margenzinha e tocando a vida assim, né? Mas ele se restabeleceu. Agora ele tá com a família, ele casou de novo, tá bem. Não posso dizer que estabeleceu porque isso, todo dia é uma luta ali para eles, né? Não tem uma estabilidade financeira, né? Eu até mando, às vezes eu dou uma força, especialmente para os estudos, assim, quando eu conheci o Cabá, ele
ele não tinha completado o primário. E é um cara brilhante, assim, né? Em pouco tempo que eu tive lá, ajudando ele já começou a ler, escrever, e aí eu dei uma força para ele, à distância, para ele completar. E ele entrou na faculdade, Que depois legal. de uns 3 anos, e começou a estudar sociologia, e gosta de estudar psicologia também, e tá tocando a vida, assim. É uma baita luta para eles ali, porque não tem política pública ainda, né? O governo, você não tem uma política de educação básica, é tudo pago na escola, hospital. Então o cara tem que se virar todo dia essa batalha, assim. Mas é um clima muito mais estável. Aconteceu essa eleição, o Jorge Weah venceu, teve um ensaio de marmelada, assim, mas a coisa, a transição parece que foi pacífica e tem uma esperança de que nesses próximos 4, 5 anos a vida melhore lá para eles, né? Legal. Lino, eu queria agradecer a sua participação, então já fica aqui o convite então para os próximos, para a gente voltar a falar sobre um pouco do Brasil a fundo aqui. Se você voltar, quando você voltar para a Libéria ou quando você lançar o livro, também vamos voltar a conversar, que eu acho que é um assunto que dá muito mais do que um programa. O podcast aqui do Inova Social, ele é curtinho mesmo, mas a gente divide em capítulos. Legal. Eu agradeço pelo papo, parabéns pela iniciativa de vocês, também estão acompanhando a Inova Social, conteúdo super interessante. E essa história da África também vou ficar antenado, quero saber que vocês garimparam sobre o assunto, que acho que é um olhar bacana que você está trazendo para o tema. Obrigado. E ao ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!